E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu não tive muita ideia do que fazer para esse vídeo, e aí eu refleti sobre algumas coisas que eu estou fazendo com os meus desenhos ultimamente. E eu decidi falar sobre criação de personagem e como meus personagens mudam muito com o tempo. Nos últimos 3 ou 4 meses, eu não sei exatamente quando começou, eu peguei umas personagens antigas minhas e reformei elas completamente. Quer dizer, uma delas continuou a mesma coisa, mas um pouco diferente. A outra eu mudei completamente, porque para começo de conversa era um homem e agora é uma mulher. E eu não sei se isso é algo muito recorrente com alguns de vocês aí que desenham e criam personagens, mas eu percebi que eu faço isso muito. Eu pego personagens muito antigos e eu mudo eles muito, tipo, radicalmente. E principalmente no visual deles, porque antigamente eu tinha uma coisa muito séria de Same Face Syndrome, que é tipo a síndrome da mesma cara. E é normal isso acontecer com alguns artistas, principalmente com quem tá começando, que é fazer a mesma cara pra um monte de personagem. Isso é mal, por um lado, porque o personagem não vai ter um certo carisma, ele vai perder a chance de ser um pouco mais carismático. Então ele vai acabar dependendo de outros fatores para poder ter carisma e as pessoas lembrarem mais dele. E se você vê que sofre dessa síndrome, não se preocupa, eu não vou julgar você nem nada, porque eu ainda sofro muito com ela. Eu tô tentando fazer o possível pra poder mudar um pouco os rostos dos personagens e ficar um pouco mais... Ok, esse rosto aqui é de tal personagem, aquele ali é do outro personagem. Mas é difícil, é muito difícil. Então, fazer isso que eu disse de mudar os personagens antigos é um exercício muito bom que eu venho fazendo. E não aconteceu só com essa personagem, que é a personagem do vídeo em questão que eu estou colorindo. Isso aí é um desenho bem antigo, já deve ter uns 2 meses, mas é o que tinha aqui gravado já pronto. Eu fiquei tipo, nossa, eu nunca usei isso de fundo, né? Também aconteceu com um outro personagem meu que não mudou tanto assim, mas eu, sei lá, eu deixei ele um pouco menos too much. Aquelas coisas de DeviantArt que você faz um personagem com tanta informação que no final você fica tipo, nossa, como que é aquele personagem que eu criei mesmo? Você tem que ficar olhando tabela de referência, você nem sabe desenhar ele de cabeça. Porque geralmente eu consigo desenhar meus personagens de cabeça, porque eu desenho eles pra caramba. Mas se você já não desenha muito eles, é tudo bem ficar olhando em referências e, ai, como que era aquilo. Eu ainda dou uma checada às vezes pra ver se eu tô fazendo tudo certo. Mas voltando àquela questão de pegar um personagem antigo e reformar, eu acho que isso é muito bom, principalmente pra quem quer criar histórias assim como eu. Porque eu sempre tenho ideias muito mirabolantes e do nada eu tô comendo, sei lá, um pão e eu fico tipo, mano, e se eu criar uma história desse jeito? E aí eu tenho um monte de ideia pra fazer design de personagem e fico desenhando eles e já decido, não, porque o cabelo dele vai ser dessa cor e os olhos vão ser dessa e a roupa vai ser assim, acabou. Mas a criação de um personagem não acontece só assim, se eu decidir assim, tipo, pá, vai ser assim. É um processo mó demorado. E aí, quando isso acontece, de eu criar um personagem e já falar, não, ele já tá pronto. Geralmente eu deixo ele, tipo, no banho-maria dos personagens dungeon por alguns meses ou até mesmo por uns anos, se eu desanimar da ideia. E aí depois eu vou lá e olho de novo. Aí quando eu olho, eu fico tipo, nossa, o meu filho feio. Hora de reformar o meu filho feio. Essa personagem da Speed Paint, por exemplo, era um cara super padrão protagonista de anime. Era bem nada carismático. Era um cara moreno, pele escura, com cara de morte. Não, ele é misterioso, ele é um detetive, ele é foda. E não era muito memorável, sabe? Era bem. Mais ou menos, mais ou menos. Aí eu não sei por que diabos eu pensei nesses personagens e eu fiquei tipo, nossa, seria legal se eu mudasse eles um pouco, né? Um pouco, eu só mudei o personagem totalmente. E aí agora eu ainda tô no meio do processo de refazer ela. Inclusive eu não tenho um nome pra ela, eu tô desesperada por causa disso. Porque o nome antigo dele é tão feio que eu não quero mencionar. Mas eu não tenho um nome novo pra ela. Se alguém quiser me dar sugestão aqui no YouTube ou no Twitter, eu agradeço porque eu tô desesperada, gente, me ajuda. Mas eu já mudei o conceito de que, é um detetive fodão que não precisa de ninguém. Não, ela é uma detetive, porém ela tem os seus defeitos. É uma mulher corajosa, porém tem suas inseguranças.
eu comecei a fazer algo que fosse um pouco mais identificável pelas outras pessoas. O legal é fazer isso, personagens que as pessoas consigam se identificar. Sendo tipo, nossa, eu me identifico com ele porque eu quero ser assim, ou nossa, eu me identifico com ele porque eu sou um bostão assim, é o que acontece comigo às vezes. Então, eu não sei se isso funciona como uma dica, mas sei lá, faça personagens que você acha que as pessoas vão olhar e vão ficar tipo, cara, eu pareço com ele, ou cara, eu queria ser ele. Mas esse assunto surgiu porque eu tava vendo coisas no Facebook, como sempre, quando você procrastina, você vê coisas no Facebook. E surgiu um post sobre a mudança do visual de uma personagem que um fã fez, que era tipo, é uma personagem do LoL, a Thalia. E o que a pessoa fez foi tipo deixar o rosto dela super parecido com o das outras personagens, ou seja, com traços europeus. Que deixou o nariz dela fino, afinou a sobrancelha, deixou o rosto mais magro, enfim. Isso pode até ser esteticamente bonito, mas não vai apresentar a personagem. Tipo, eu sei, foi uma sugestão de fã e provavelmente a Riot não vai fazer nada a respeito, porque a Riot não faz nada a respeito. Ela só fez sobre aquela skin do Lucian porque tava horrível. Mas você pegar uma personagem que já não tem traços europeus e não é, tipo, parecida com as outras e fazer ela ficar parecida com as outras não é uma coisa muito legal, porque tira o carisma da personagem. Eu acho a Thalia legal exatamente pra ela ser diferente, exatamente por eles terem pensado, nossa, nossas personagens estão parecendo a mesma mulher, só que trocando de roupa e de peruca. E aí eu bati nessa tecla do Same Face Syndrome e como eu ainda... Como que é struggle em português? Como é struggle em português? Como eu ainda tenho dificuldades com isso. Como eu ainda tenho certas travas na hora de desenvolver um personagem ou desenhar ele de novo. E aí eu vou fazer o rosto e não fica parecido. E aí você fica tipo... droga! Eu acho que isso nunca aconteceu tanto comigo quanto tá acontecendo com a outra personagem dessa série aí. Dessa série. Que eu peguei as duas personagens antigas e reformei. Tipo... A cada desenho que eu faço, ou ela tá fofa, ou ela tá super adulta e matura. Aí tem, tipo, um que ela tá super criancinha, e tem outro que parece que ela é uma adulta, e eu fico, tipo... Eu não sei mais o que eu estou fazendo com essa personagem. Vai chegar a hora que eu vou dar a explicação de não, o rosto dela fica variando assim de propósito, é coisa da história. Mas não, eu tenho que chegar no consenso. Enquanto isso, eu vou ficar oscilando e ver qual fica melhor. Então vai meu incentivo aí. Enfrentem a sua Same Face Syndrome, porque não é uma coisa legal. Quer dizer, se acontece, tudo bem. Mas é uma coisa que acaba te roubando uma parte do personagem, que é o carisma. Você poderia ter um personagem muito mais carismático se ele tivesse um rosto um pouco mais diferente. Mas aí, se ele não tiver, tipo, ele vai ter que depender de outros fatores pra ser carismático, vai ser um pouco mais diferente, um pouco mais difícil, e você vai ter dor de cabeça assim como eu tenho. Olha os personagens de Overwatch, por exemplo. Eu não consigo olhar e falar, nossa, são todas iguais. Todas têm um rosto um pouco mais diferente. Todas têm um rosto único. Eu acho todos os personagens de Overwatch bem carismáticos. Tipo, eu tenho inveja dessas pessoas que fizeram esses personagens. Bom, foi só um papo falando sobre o meu struggle, que eu ainda não sei como é em português. A tela deve estar apitando em chamas, falando o que é e me chamando de babaca, porque eu só sei o termo em inglês. O meu struggle em deixar os meus personagens um pouco mais carismáticos e diferentes uns dos outros. Um incentivo pra vocês não fazerem a mesma coisa que eu e ficar, tipo, oscilando o rosto da sua personagem ou fazer todo mundo parecer igual. Tente ir pro caminho de fazer coisas um pouco mais diferentes, um pouco mais únicas. Porque se a Thalia tem um rosto diferente, é por um motivo bom. É por um motivo que os designers decidiram e ficou bom. Eu gosto da Thalia do jeito que ela tá. Bom, gente, foi isso. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco diferente pra semana que vem. Um pouco... Uau! Ela nunca tentou isso. Então, eu espero que vocês estejam aqui na semana que vem pra ver. E é só fazendo essa promessa que eu vou conseguir começar a fazer esse vídeo. Porque depois de fazer a promessa eu vou ficar tipo, agora eu tenho que fazer. Porque eu estou enrolando pra fazer esse vídeo faz um mês. Tchau. Tipo, olha os personagens de Overwatch, por exemplo. Alguém espirrou. E, claro, um incentivo para vocês não fazerem a mesma coisa que eu e deixar todo mundo parecido. O cachorro latiu e a moto acelerou.